bem-vindos a mais um vídeo do Mundo na Zona. Esse vídeo aqui no canal do YouTube do Zona Curva, em que a gente discute sobre política internacional toda semana. O meu nome é Giovana Branco, eu sou mestre em Relações Internacionais e pesquisadora de Cultura e Política Externa da Rússia, e hoje eu separei alguns temas relevantes dessa última semana para a gente conversar. Começando, é claro, pela reunião da Assembleia Geral na ONU, que começou na última terça-feira. Todo ano a Assembleia Geral se reúne para discutir temas relevantes para todos os países do mundo, trazendo pautas que vão desde conflitos armados até fome, desemprego e também o desenvolvimento dos países. E esse ano a reunião da Assembleia Geral é no mínimo marcante. E marcante talvez não pelas discussões que vêm acontecendo, pelas grandes pautas trazidas pelos chefes de Estado, mas pela ausência de principais líderes do mundo desenvolvido. Dentre os líderes dos países que compõem os membros permanentes do Conselho de Segurança, apenas Joe Biden participa dessa reunião da Assembleia Geral em 2023. Os outros 4 líderes não estarão presentes ou por questões de agenda ou simplesmente por mostrarem desinteresse mesmo em participar dessa reunião da ONU. O presidente francês Emmanuel Macron ficará na França para receber o rei inglês Charles III, que fará uma visita a Paris em breve. E o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, que faria sua estreia justamente na Assembleia Geral da ONU, decidiu não comparecer também e permanecer no Reino Unido para resolver problemas internos do Partido Conservador, que vem passando por algumas questões controversas dentro do país. O presidente russo Vladimir Putin não vai comparecer à reunião da Assembleia Geral por motivos óbvios. No momento, ele não pode deixar o país justamente por conta daquele mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional devido a supostos crimes de guerra cometidos pelo presidente no contexto do conflito da Ucrânia, mas ele vai enviar o seu representante, Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores. E, por outro lado, Xi Jinping também decidiu não comparecer na Assembleia em Nova York e vai enviar não o seu ministro das Relações Exteriores, o que seria o mais natural num caso como esse, mas decidiu enviar um de seus vice-presidentes, o que demonstra por parte da China um grande desinteresse em participar dessas discussões da Assembleia Geral. Em termos hierárquicos, o vice-presidente do Xi Jinping ocupa um espaço de menor relevância do que o ministro das Relações Exteriores, o que mostra que, nesse momento, a China não tem grande interesse em participar, o seu alto escalão, dessas discussões que ocorrem na ONU. Dentre essas grandes potências do Conselho de Segurança que eu citei aqui, a gente percebe, portanto, que, no geral, existe um grande desinteresse pelas atuais pautas que vêm sendo discutidas no âmbito da ONU. Principalmente, é claro, a própria reforma do Conselho de Segurança, que foi discutida tanto no âmbito dos BRICS, também na reunião do G20, que aconteceu na Índia há pouco tempo, e será, com certeza, retomada agora entre os países em desenvolvimento que têm muito interesse nessa reforma, principalmente aqui Brasil e Índia. Mas é claro que essas grandes potências e, sobretudo, é claro, os membros permanentes do Conselho de Segurança, talvez até deem algum tipo de segmento, andamento para essa discussão, mas sem de fato levar a cabo qualquer tipo de reforma, de mudança no sistema atual, já que eles são os países extremamente privilegiados do sistema que lhes confere o poder de veto. O Conselho de Segurança sendo o único órgão com decisões obrigatórias a serem cumpridas na ONU, levando em consideração que todos os outros âmbitos da ONU assumem caráteres apenas recomendatórios. Esses países, portanto, acabam tendo um grande privilégio e, querendo ou não, muito mais poder nas decisões internacionais. Então, essa falta de participação das grandes potências do Conselho de Segurança evidencia o quanto existe, sim, um incômodo muito grande entre as potências por essa discussão sobre a reforma do Conselho. E essa discussão sobre reformar ou não o Conselho de Segurança vem sendo promovida sobretudo pela liderança brasileira, que historicamente
faz justamente isso. Desde a criação da ONU, que o Brasil inclusive participou desse processo, nós e a nossa diplomacia vem sempre tentando garantir esse espaço entre os membros permanentes da ONU. Existe uma percepção no Brasil de que, sendo o Brasil uma das principais potências do continente sul-americano, teria um privilégio a mais justamente para ocupar esse espaço de poder no sistema internacional. E recentemente, com a presidência do Lula, esse tema vem sendo retomado ainda mais pela nossa diplomacia, como eu comentei aqui agora há pouco, em vários âmbitos multilaterais, só esse ano já foram discutidos esse assunto. Mas, para além da discussão sobre uma possível reforma do Conselho de Segurança, que eu acho importante deixar claro aqui que não está nem perto de acontecer, embora essa discussão venha sendo retomada pelo Brasil e também pela China e pela Índia de alguma forma, e que esses países vêm tentando promover essa necessidade de reformar a geopolítica mundial, na prática a gente não está nada perto de que isso aconteça de fato na realidade. Tirando esse tema, o Brasil também vem promovendo outros temas que são muito importantes para a atual presidência, sobretudo questões de fome, desigualdade e desemprego no mundo. Como é de praxe, o Brasil começa a discursar na Assembleia Geral da ONU, nós somos sempre os primeiros a discursar, e esse ano o discurso do presidente brasileiro Lula reforçou justamente esses pontos, que de novo tem muito a ver com a sua política doméstica e com as preocupações do próprio Partido dos Trabalhadores, mas também trouxe outros temas que são muito relevantes na pauta internacional. Sobretudo aqui a questão da Palestina, que foi retomada pelo Lula, sobre a dissolução de 2 estados e o possível reconhecimento de qualquer tipo de autoridade daquela região. Nessa quarta-feira, Lula se encontrou com Zelensky de forma cordial para discutirem os caminhos da paz. Desde o início do conflito, o Brasil vem tentando pleitear uma posição de possível mediador desse conflito, justamente porque o Brasil é reconhecido historicamente por ser um país mediador, por ser um país que é contra intervenções estrangeiras e que acaba tendo essa posição de certa neutralidade em relação aos conflitos armados das outras regiões do mundo. Então, novamente, o Brasil vem tentando buscar essa posição. É uma posição que não foi garantida até o momento justamente por conta de declarações, no mínimo contraditórias, da nossa diplomacia e da nossa presidência desde o início desse conflito entre Rússia e Ucrânia. Por certas vezes, parecia que o Brasil estava muito mais pró-Rússia ou muito mais pró-Ucrânia, e isso desagradava ambos os lados. Então, se por um lado os russos ainda veem o Brasil com certos bons olhos e confiam na presidência brasileira para assumir esse papel de mediação, do lado ucraniano isso ainda é um pouco incerto. Aparentemente agora a Ucrânia vem tentando se aproximar um pouco mais do Brasil e vem olhando o Brasil justamente como uma opção possível e viável. Volodymyr Zelensky também deverá participar de uma reunião do Conselho de Segurança em caráter de convidado dessa reunião, e a grande questão que ainda permanece em aberto é se Sergei Lavrov continuará na mesa de discussão enquanto o presidente ucraniano estiver discursando e trouxer as suas principais queixas em relação ao conflito. Novamente, então, veremos que a instância da ONU talvez não seja capaz de garantir o diálogo entre essas duas nações que se encontram atualmente em conflito. Fora do âmbito da ONU, Lula também se encontra com o presidente americano Joe Biden justamente para discutir as condições do trabalho a nível global. Esses dois presidentes que há muito tempo não tinham iniciativas em conjunto, inclusive o Brasil fazia muito tempo que não tinha iniciativas junto com os Estados Unidos, a gente já percebeu um certo afastamento entre esses dois países há algum tempo. Retomam agora essas relações justamente com a emissão desse documento chamado Coalizão Global pelo Trabalho, que visa justamente garantir, ou pelo menos discutir as garantias sobre as liberdades dos sindicatos e também sobre os direitos dos trabalhadores. Essa ação, portanto, mais do que apenas o que o documento diz, se torna muito importante justamente por conta da própria iniciativa desses dois presidentes de se reunirem para falar sobre um tema que é comum e muito importante para essas duas presidências.
É muito claro aqui por que o presidente Lula tem um certo apreço por esse tema, afinal é um tema muito importante para a sua política doméstica, mas quando a gente pensa nos Estados Unidos e na política norte-americana, a questão do emprego ou da falta do emprego é também muito importante para o Joe Biden, que, de novo, se aproxima agora de um processo de reeleição e que, portanto, se preocupa ainda mais em garantir esses direitos para a sua população e também algum tipo de satisfação no nível nacional. Então, muito importante agora essa reunião entre essas duas lideranças, que também acontece muito próxima, né, de toda essa reunião do Conselho de Segurança, da Assembleia Geral e outros órgãos da ONU, em que muito provavelmente esses dois líderes também irão se encontrar durante outras pautas e para discutir vários outros temas para além do trabalho. Agora, deixando os Estados Unidos um pouco de lado, que vem sendo justamente o palco dessas grandes negociações e grandes reuniões dessa semana, justamente por ter a sede da ONU em Nova York e por reunir durante esses dias os principais líderes de todos os países do mundo, a gente vai agora para a Ucrânia e vamos falar um pouquinho sobre o conflito mesmo com a Rússia. Nas últimas semanas, a Ucrânia vem ganhando uma estratégia e vem se consolidando enquanto uma estratégia de bombardear as bases militares russas da Crimeia. A Crimeia, que é a península que foi anexada ao território russo ainda em 2014, mas continua sendo internacionalmente reconhecida como território ucraniano, abriga uma das principais bases militares da Rússia, que é a base de Sevastopol. É justamente ali que se concentra a frota russa do Mar Negro e portanto, um ponto muito importante para a estratégia militar da Rússia. Nos últimos dias, a Ucrânia vem realizando uma série de ataques a partir de bombardeios feitos com drones que vem justamente afetando a estrutura militar dessas bases e também a estrutura de navios que estavam ancorados no porto. Portanto, então, necessário a gente discutir um pouquinho esses ataques contra navios de guerra e também alguns mísseis russos justamente nessa península, já que é uma região extremamente importante tanto para os russos, que, de novo, anexaram essa região em 2014 por meio de um referendo, que não é reconhecido internacionalmente, mas é também importante para os ucranianos, que desde o início do conflito vem retomando uma certa narrativa de que a guerra será vencida quando todos os russos deixarem o território ucraniano e que a Ucrânia consiga estabelecer as suas fronteiras pré-2014, portanto, então, incluindo o território da Península da Crimeia. Esses ataques ucranianos à Península da Crimeia caminham lado a lado com a contraofensiva ucraniana, que já vem se desenhando há algumas semanas e que até o momento teve poucos resultados em termos de ganho de território ou mesmo de avanço das tropas ucranianas, mas ainda assim são importantes porque têm o objetivo de enfraquecer toda a estrutura logística da Rússia. Segundo o Serviço de Inteligência ucraniano, devido aos estragos feitos justamente por esses bombardeios, as docas secas russas, que são justamente os locais em que esses navios sofrem reparos e manutenções, ficarão inutilizadas por vários meses. Então, as embarcações russas que ficam justamente ali no Mar Negro não conseguirão ter os seus reparos. Além das próprias docas e de todo o sistema de logística russa na península, várias outras embarcações e submarinos também foram afetados, o que com certeza é um estrago muito grande para a logística russa e também para a estratégia militar, já que a frota do Mar Negro é sim muito importante para o exército russo. Além de tudo isso, e de pensar na base de Sevastopol e dos estragos feitos por esse bombardeio, e por esses bombardeios e por toda a questão logística que daí surge, é também interessante imaginar o quanto que a ponte de Kerch, que é a ponte que liga o território russo à Península da Crimeia, é também crucial para essa estratégia ucraniana de enfraquecer a Rússia.
A ponte, eu já falei aqui em outros vídeos, é um símbolo justamente dessa anexação do território da Crimeia por parte da Rússia. É um símbolo do domínio russo por essa região e, do lado russo, é claro, é um símbolo de expansão e de desenvolvimento. É por meio dessa ponte que esses dois territórios se ligam e, portanto, a Rússia consegue fazer uma ligação muito mais direta. E se a gente pensar pelo lado ucraniano, é a ponte justamente que significa essa expansão da Rússia no seu próprio território. Então, cada vez mais que a Crimeia vem se tornando esse campo de batalha preferencial entre russos e ucranianos, e a Crimeia é também um ponto extremamente relevante para toda a estratégia de defesa ucraniana, que inclui a Crimeia como um dos seus objetivos a longo prazo, destruir a ponte de Kerch se torna ainda mais importante. A ponte já sofreu vários ataques nesse último ano e meio, eu já inclusive comentei sobre alguns deles aqui, ataques a drones, teve um ataque de um caminhão que carregava combustíveis que também explodiu no final do ano passado. Nós já tivemos, portanto, alguns ataques ucranianos nessa ponte, tentando justamente enfraquecer não apenas a via de fato que conecta esses dois polos, como também a própria narrativa do governo russo construída em torno justamente desse ponto de infraestrutura. Agora, deixando a Ucrânia e o seu conflito com a Rússia um pouco de lado, eu gostaria de focar como último assunto da nossa pauta de hoje sobre o Oriente Médio. Eu falei rapidamente aqui que no discurso do Lula a Palestina se tornou um assunto importante. Ele falou muito sobre a questão da criação de dois estados e sobre a paz naquela região, que seria necessário justamente que esses países convivessem de uma forma um pouco mais pacífica. Um assunto que, de novo, foi retomado também pelo discurso do Joe Biden, que foi realizado logo em seguida do discurso do presidente brasileiro. E foi interessante também que o Biden comentou durante o seu discurso que, além da própria questão da Palestina, que até hoje não tem o seu reconhecimento formal por vários países do mundo, seria interessante também que o próprio Estado de Israel estabelecesse relações menos conflituosas com os seus vizinhos. Então, pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, a gente tem visto uma certa mudança na forma que os Estados Unidos lidam com a sua parceria com Israel, que cada vez mais vem deixando de ser aquela parceria incondicional e se tornando uma parceria com algumas críticas, ou pelo menos críticas pontuais em relação à atuação de Israel na região. Mas, para além de tudo isso, eu queria retomar um tema que é histórico em relação justamente a esses dois estados, essas duas regiões no Oriente Médio, que é Israel e Palestina, já que esse ano formam 30 anos desde os acordos de Oslo, que foram acordos extremamente importantes para essa história de conflito entre palestinos e israelenses, justamente porque foi o acordo que levou à criação da Autoridade Palestina lá em 1993. A Autoridade Palestina foi reconhecida naquele momento como a liderança oficial dos povos palestinos, mas desde então ela vem perdendo certa legitimidade internacional e também uma legitimidade entre os próprios palestinos. Naquele momento, nos Estados Unidos, onde foi assinado esses acordos que foram conhecidos como Acordos de Oslo, o governo autônomo da Autoridade Palestina foi reconhecido, mas é reconhecido apenas em caráter provisório. Ele não deveria continuar existindo até hoje. Segundo esse acordo, a Autoridade Palestina deveria durar apenas 5 anos, enquanto houvessem negociações para resolver as questões pendentes entre esse conflito. Então, a ideia lá em 1993 foi de garantir aos povos palestinos algum tipo de autonomia, algum tipo de legitimidade, um governo de fato que pudesse agir de forma autônoma naquela região, que compreendia naquele momento a região da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Esse era o território todo governado
pela autoridade palestina, mas que o faria apenas durante esses 5 anos em que, nesse momento, as outras negociações deveriam avançar, justamente para consolidar essa autoridade nessa região da Palestina, consolidar um governo de uma forma que não fosse provisória, mas sim permanente, e que os outros países pudessem reconhecer a existência do Estado palestino, bem como a existência do Estado de Israel. Então, de novo, nós temos aqui um marco histórico muito importante em 2023. Esse acordo que aconteceu entre Israel e os povos palestinos previa que a autoridade palestina deveria ser substituída por um governo eleito democraticamente, justamente pelos povos palestinos, para administrar um Estado independente. Então, claramente a gente percebe que isso não aconteceu, que o acordo, embora tenha já cumprido aí 30 anos, ele não foi bem sucedido. Ele criou de fato a autoridade palestina, que veio vem se formando como um governo dessas regiões, mas até hoje nós não temos o Estado palestino de fato consolidado, autônomo e reconhecido internacionalmente. Inclusive, o Estado que era previsto por esse acordo, eu falei aqui que seria justamente na região da Cisjordânia, da faixa de Gaza, e teria como a sua capital a cidade de Jerusalém Oriental, que atualmente é uma parte de Jerusalém ocupada também por Israel. Então, nós claramente não temos esse acordo funcionando até hoje. E a cada momento, a cada ano que passa e que esse acordo vai ficando cada vez mais longe no tempo e que, de novo, a autoridade palestina vem perdendo alguma legitimidade, e a gente vai percebendo que aquela solução de 2 estados que foi proposta, inclusive no âmbito da ONU, lá em 1948, fica cada vez mais longe também. De novo, é emblemático que os discursos da Assembleia Geral desse ano tenham, de alguma forma, tocado nesse assunto, mostrando uma preocupação dos países em retomar esse assunto, em falar sobre isso, em garantir aos palestinos algum tipo de direito, mas ainda assim estamos muito longe de algum tipo de reconhecimento formal dos povos palestinos enquanto um Estado autônomo e independente, e estamos muito longe também de retomar aquelas faixas territoriais que eram previstas justamente no Acordo de Oslo de 30 anos atrás. Isso porque desde então os assentamentos judaicos nessas regiões foram cada vez mais avançando, principalmente na Cisjordânia. E a faixa de Gaza, é claro, foi concentrando cada vez mais pessoas que ficam ali com sérias restrições de conseguir ir e vir justamente entre a faixa de Gaza e outras regiões conhecidas como justamente essas regiões da Palestina. Então, esses assentamentos aumentaram vertiginosamente desde 1993. Pelo direito internacional, eles são considerados ilegais, mas ainda assim tem sido uma prática recorrente do Estado israelense e que, de novo, deixa essa solução de 2 estados, que era a solução original proposta para esse problema entre israelenses e palestinos, cada vez mais longe. Hoje, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado dos temas que eu reuni para essa semana. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o que eu falei aqui, por favor, deixem nos comentários. E também, se vocês tiverem sugestões para os temas da semana que vem, também comentem por aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.